Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e em gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um livro de ensaios e entrevistas, mais especificamente de ensaios e entrevistas de um poeta sobre poetas. O livro de hoje é Autobiografia Poética e Outros Textos, de Ferreira Goulart. Quem foi Ferreira Goulart? Ferreira Goulart foi um dos nossos maiores poetas brasileiros e de língua portuguesa. Um homem que revolucionou não apenas a poesia, mas a própria linguagem. Um homem que, junto dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, que são professores, são poetas, são tradutores, e do Décio Pignatari, formou aquilo que veio a se chamar de poesia concreta e depois rompeu com essa poesia, com esses poetas, para formar a poesia neoconcreta. E depois rompeu com esse tipo de poesia para se voltar a uma poesia mais popular, mais do povo, mais combatível, uma poesia que tem mais a ver com o cotidiano dos trabalhadores, das pessoas pobres, das pessoas comuns. Um homem que ganhou o prêmio Camões, ganhou o prêmio Jabuti várias vezes, ganhou o prêmio Livro do Ano várias vezes, ganhou o prêmio Molière 2 vezes e foi até mesmo indicado a prêmio Nobel de Literatura. E este é apenas um resumo deste que hoje, apenas hoje, é o meu poeta preferido. Este livro, então, obviamente, a autobiografia poética, o Ferreira Goulart, no ensaio, que é um gênero breve, um gênero de memórias, um gênero reflexivo, vai contar a sua trajetória como poeta, não a sua trajetória de vida, apenas como poeta. Ele começa de uma maneira engraçada, curiosa e ao mesmo tempo bonita, dizendo que ele não lembra quando começou a escrever poemas, mas ele lembra que quando começou a se interessar por linguagem, a melhorar o seu vocabulário, a sua sintaxe, foi por conta de uma redação que a professora passou como lição de casa, com o tema O Dia do Trabalhador. E ele começou a redação dizendo assim: no Dia do Trabalhador, nenhum trabalhador trabalha. Na verdade, é algo assim, eu não lembro as palavras exatas. E a professora gostou muito e falou assim: você só não merece 10 porque teve 2 erros gramaticais. Então ele, a partir daí, buscou melhorar. E ele começou a ler uma gramática mesmo. E nessa gramática havia vários poemas de grandes poetas de língua portuguesa. Então tinha Camões, Bocage, Olavo Bilac e vários outros. E a partir daí ele se interessou por aquilo que era chamado de poesia. E ele até diz que achava que os poetas todos estavam mortos. E um dia a irmã dele falou para uma amiga dela que, meu irmão escreve. E a amiga dela falou, meu pai também. E aí a amiga apresentou o pai. E foi um susto para ele, porque ele achou que os poetas todos estavam mortos. E a partir dali ele descobriu que, na verdade, sempre existiu e existirá poetas. E que, a partir de então, ele teve contato com outros escritores e foi se desenvolvendo. Ele até conta que, no começo, a poesia dele era mais parnasiana. Quem estudou o parnasianismo sabe que o parnasianismo busca a forma perfeita. Então são sonetos, são decassílabos, são dodecassílabos. Não vou explicar o que é tudo isso não, hein? Você vai pesquisar. Ele até fala que, por ele só ler os clássicos, a sua poesia e visão de mundo era clássica. Então, quando ele leu Drummond e os outros modernistas, que era o que estava acontecendo aqui no Brasil na época, foi um susto para ele. O que era aquilo? Aqueles versos quebrados, sem rima, sem métrica. E ele tratava até com certo preconceito. Depois é que ele foi entender qual o motivo daquilo, como que aquilo poderia ser usado, e foi desenvolvendo o seu próprio método. Tanto que ele quis inovar na linguagem e ele foi inovando. Eu não vou descrever tudo, vocês que leiam, mas ele chegou até a desintegrar a linguagem de uma maneira que chegou a um ponto em que só ele entendia o que ele estava escrevendo.
Então ele teve de recuar um pouco. Mas nisso ele conheceu os poetas paulistas, que eu já havia mencionado, Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, e, junto deles, formou aquilo que veio a se chamar de poesia concreta, que é aquela poesia que está mais preocupada com a linguagem, com a forma, do que o conteúdo. Mas depois, por conta de algumas discordâncias, ele rompeu com esse grupo e formou a poesia neoconcreta. E depois até rompeu com esse tipo de poesia também, e já era a época da ditadura militar brasileira, e ele se voltou então para uma poesia mais popular, em que era mais combatível. A poesia falava do cotidiano, falava de censura, falava dos problemas reais das pessoas, do que ficar refletindo sobre a forma, sobre a linguagem. Depois eu vou ler alguns poemas dele e vocês vão perceber isso. E a partir de então ele foi renovando a sua própria arte, a sua própria poesia. É preciso dizer que o Ferreira Goulart é muito ligado às outras artes também. Há vários vídeos dele dando entrevistas, dando palestras sobre pinturas, esculturas, etc. Pois bem, então nesse primeiro ensaio ele vai comentar sobre a sua vida poética, como que foi o desenrolar, o processo, mas ele vai tecendo alguns comentários também sobre a sua vida pessoal. Na ditadura brasileira, ele se exilou, foi para outro país, de lá ele foi para outro país, eu não lembro todos, porque ele passou por vários lugares do mundo. E é até engraçado que ele fala, eu saí do Brasil porque estava tendo uma ditadura, fui para outro país, lá começou outra ditadura, fui para outro país em que o presidente era de esquerda, no dia que eu cheguei lá, o presidente morreu. Eu dava uma sorte, rapaz. Então ele vai tecendo esses comentários, e eu não vou comentar tudo porque é um livro curto. E o primeiro ensaio, que é autobiográfico, ele vai comentar sobre a vida dele. O segundo ensaio é sobre o poeta francês Arthur Rimbaud, que é um cara muito interessante também, um pouco desconhecido aqui no Brasil, mas um cara que tem uma vida muito curiosa. Ele é considerado um gênio, também revolucionou a poesia lá na França, mas o cara só escreveu até mais ou menos os 20 anos. Depois ele virou traficante de arma. E as pessoas diziam assim, você tem que voltar a escrever. Não, não vou mais falar sobre esse lixo. E só traficava arma. Alguns dizem que traficava até mesmo escravos. Mosquito. E o Ferreira Goulart vai contando então a história curiosa deste jovem poeta Arthur Rimbaud, que foi um revolucionário e foi amigo também de outros grandes intelectuais franceses, como Paul Verlaine, com quem ele teve uma relação conflituosa e curiosa também. E é isso. E no final tem 2 poemas traduzidos do Arthur Rimbaud. O terceiro ensaio é muito interessante, gostei muito, que é sobre Fernando Pessoa, um dos nossos maiores poetas de todos os tempos de língua portuguesa. Alguns dizem que é o maior. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu leio um poema do Fernando Pessoa. Vou deixar o link aqui no card. E o Ferreira Goulart ele vai demonstrando várias facetas do Fernando Pessoa que nós conhecemos, e eu devo dizer que eu, que sou um estudioso não apenas de literatura, mas do Fernando Pessoa, não havia percebido algumas sutilezas, algumas relações que existem entre a vida pessoal de Fernando Pessoa e a sua obra, que o Ferreira Goulart aponta. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que o Álvaro de Campos é o heterônimo que talvez mais represente o Fernando Pessoa como pessoa. Isso eu já sabia. Mas, por quê? Porque o Álvaro de Campos é o cara mais moderno, é o cara que está num contexto citadino, um contexto cheio de máquinas, um contexto modernista, só que português, é claro. Mas o Fernando Pessoa vai dizer que, e vai apontar que em algumas cartas do Fernando Pessoa, ele diz que ele não se sente bem com o corpo dele, que ele não se sente bem, ele diz que não é algo honroso de se dizer, que na verdade ele tem uma propensão diferente das outras pessoas,
Ele queria dizer que, na verdade, ele se sentia homossexual e tinha vergonha disso. Mas no Álvaro de Campos há vários elementos, há vários poemas em que menciona essa questão do corpo e faz uma exaltação da figura forte do homem, dos braços, que na poesia do Fernando Pessoa, o ortônimo, ele mesmo, não é demonstrada, só no Álvaro de Campos. Não havia percebido isso. Existem outras questões em outros heterônimos também. Muito importante, muito interessante, ensaio de Ferreira Goulart sobre Fernando Pessoa. E o último ensaio é sobre César Valerro, um poeta infelizmente também desconhecido aqui no Brasil, talvez mais conhecido do que o Arthur Rimbaud, mas que é considerado o maior poeta do Peru. Um poeta tão popular que muitas pessoas sabem seus poemas de cor, pessoas comuns. Tem um canal que eu acompanho aqui no YouTube, recomendo que você assista também, de um grande professor, escritor e youtuber, que é o Flávio Ricardo Vassoler, e ele diz que quando viajou para o Peru, várias pessoas sabiam de cor os poemas de César Valerro, mas infelizmente aqui no Brasil ele é um tanto desconhecido. Pois bem, e o Ferreira Goulart vai tecendo então comentários sobre a sua obra, que é curta, é pequena, mas é revolucionária e que é muito interessante de se conhecer. E além desses 4 ensaios presentes no livro, ainda há 2 entrevistas muito interessantes, uma dos anos 70, outra mais recente, do Ferreira Goulart sobre o que ele considera ser poesia, o que faz um poema bom, um poema ruim, qual a questão, qual a relação entre a vida pessoal e a obra do escritor e várias outras coisas interessantes. E ainda há um manifesto também, que é o Manifesto da Arte Neoconcreta, que foi assinado pelo Ferreira Goulart. Além disso, este livro, que eu não falei ainda, mas ele é da editora Autêntica, é muito bonito, esteticamente. Veja, cheio de detalhes, cheio de fotos também. Várias fotinhas. Essa fotinha falsa de quando ele foi para outros países. Um livro muito interessante. Essa edição que eu comprei não veio com um CD, mas existem umas edições por aí que vem com um CD em que o próprio Ferreira Goulart vai recitando alguns de seus poemas, que eu recomendo muito. Agora, é claro que, sendo eu o dono do canal, eu tenho de ler algumas obras, alguns poemas que eu gosto muito, desde que, como eu disse, é atualmente o meu poeta preferido. Gosto muito dele. Tem aqui o poema Sujo, que é considerado a sua obra-prima, que ele escreveu quando estava exilado e que ele pensou que seria a última coisa que ele escreveria, porque ele sentia que ele ia morrer. Ele falou, eu preciso dizer tudo o que eu tenho para dizer. E saiu então este breve, grande poema, Poema Sujo. Tenho essa antologia também aqui, poemas selecionados por Alfredo Bose. Já mencionei o Bose em algum outro vídeo por aqui, que eu não lembro qual. Esse livro que era de um amigo, o Herbert, mas foi me dado pelo irmão dele, o Anderson. Muito obrigado aos dois. Tenho essa outra antologia aqui, essa aqui é organizada pelo Valmir Ayala, que é outro grande poeta também. E tenho o último livro de poemas do Ferreira Goulart, que é o Em Alguma Parte Alguma. Agora, então, eu vou ler algumas das obras dele, que tem como tema, eu já disse, mas digo de novo, essa vida cotidiana. Ele escreve muito sobre as pessoas comuns, os seus problemas, né? O próprio nome, Poema Sujo, ele fala muito dessa questão do corpo real, físico, com suor, sangue, lágrimas. Não é o corpo ideal, como alguns poetas pretendiam, principalmente no passado, mas tem alguns que escrevem esse tipo de poesia até hoje, que pretendiam fazer. Vamos ver. O primeiro poema que eu selecionei se chama Não Há Vagas. Muito conhecido, muito famoso. Não há vagas.
O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Então aqui você percebe já a estética dele, que se utiliza de palavras simples, palavras que qualquer pessoa compreende, e a crítica que ele faz, né? O preço das coisas não cabe no poema desses poetas que, só vou falar da mulher ideal, a mulher de nuvens, a mulher que é perfeita, idealizada, celestial, o homem sem estômago, ou seja, o homem que não sente fome. É sobre isso que muitas pessoas, infelizmente, apenas falam. A fruta sem preço não é a fruta que apodrece. Aliás, Ferreira Goulart tem vários poemas que ele fala sobre o apodrecimento das frutas, porque ao falar do apodrecimento dessas coisas belas, ideais, na verdade ele está falando do nosso próprio apodrecimento, que muitas pessoas, infelizmente, sequer mencionam. Então, está aí, não há vagas. Esse é o primeiro poema, vou ler outros. O segundo poema se chama A Bomba Suja. Introduzo na poesia a palavra diarreia. Não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo. Quem me fala em dor diz demais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata. Mais que palavra, diarreia é arma que fere e mata. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil. Homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte, de 100 crianças que nascem, 76 leva à morte. É como uma bomba D que explode dentro do homem quando se dispara, lenta, a espoleta da fome. É uma bomba relógio, e o relógio é o coração, que enquanto o homem trabalha vai preparando a explosão. Bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta nele, começa a bater. Bomba colocada nele pelos séculos de fome e que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é uma bomba limpa. É uma bomba suja e mansa que elimina sem barulho vários milhões de crianças. Sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar, quem é que faz essa fome? Quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem? Quem é que rouba a esse homem o cereal que ele planta? Quem come o arroz que ele colhe, se ele o colhe e não janta? Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome é o mesmo que põe a bomba suja no corpo do homem. Mas precisamos agora desarmar com nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem trocar a arma da fome pela arma da esperança. Ferreira Goulart. Então aqui, mais uma vez, vocês percebem a linguagem fácil e, ao mesmo tempo, muito combativa nesse poema dele, que fala justamente sobre esses problemas que nós temos e que muitas pessoas, infelizmente, nem sequer mencionam. Introduzo aqui
na poesia a palavra diarreia, ou seja, ele começou a falar dessas coisas feias num espaço que era tido só para as coisas bonitas. Mas por quê? Porque precisa. Porque essa bomba suja, e ela é suja não apenas de fezes, mas ela é suja porque ela é imoral, porque ela é um projeto um projeto de uma elite para com as pessoas pobres que precisa ser desarmada. Leamos Ferreira Goulart. E o último que eu vou ler aqui, do último livro de poesia deles, em alguma parte alguma, se chama Perplexidades. A parte mais efêmera, o que é efêmero? O que é efêmero? Não sabe de nada. Efêmero é rápido, é veloz, é fugaz. Vou começar de novo aqui porque o cara não sabia de nada. Perplexidades. A parte mais efêmera de mim é esta consciência de que existo. E todo o existir consiste nisso. É estranho. E mais estranho ainda me é sabê-lo. E saber que essa consciência dura menos que um fio de cabelo. E mais estranho ainda que sabê-lo é que enquanto dura, me é dado o infinito universo constelado de quatrilhões e quatrilhões de estrelas, sendo que umas poucas delas posso vê-las fugindo no presente e do passado. Esse fugindo aqui é com U e L, tá? É brilhando. Pois bem, então, perplexidades. Então você tem um eu lírico aqui que se vê perplexo, se vê assustado, se vê intimidado de perceber que essa parte que nós, seres humanos, mais nos orgulhamos, que é a nossa consciência, a nossa mente, a nossa imaginação, é a coisa mais efêmera de nós. Que essa mentalidade é a primeira coisa a ir embora quando nós morremos, porque a mente, a consciência vai, mas o corpo fica. Um fio de cabelo que a gente dá tão pouco valor, na verdade dura mais, é mais eu do que a própria consciência do eu. Curioso. E, ao mesmo tempo, faz uma reflexão aqui que é mais perplexo ainda, nós percebemos que nessa nossa efemeridade, nessa nossa vida que não dura nada, nós temos a possibilidade de contemplar o universo inteiro, mas que se apresenta em poucas estrelas. A gente consegue ver pouquíssimas de quatrilhões e quatrilhões. É quase uma ironia da vida. Um poema existencial. Este foi o vídeo de hoje. Autobiografia poética e outros textos de Ferreira Goulart. Recomendo muito se você quer conhecer mais, não apenas sobre ele, sobre a sua vida, mas também sobre poesia, porque você vai aprender sobre Fernando Pessoa, Arthur Rimbaud, César Valerro, sobre quais opiniões que o poeta tem de si mesmo e do que é poesia, e vai aprender a desvendar, vai conseguir desvendar um pouco mais sobre a sua obra. Recomendo muito Ferreira Goulart. Lê os outros livros também, viu? Poemas Escolhidos, outra antologia, em alguma parte alguma, Poema Sujo. Ele tem livros infantis também, ele tem crônicas também, ele tem outros ensaios sobre outras artes também. Recomendo muito. Ferreira Goulart. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Curta, comente, compartilhe se você gosta, se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas todas que você já sabe e que não custa nada fazer. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Que ver das caras aqui. Por que eu estou com a camisa do Engenheiros do Havaí? Porque é minha banda de rock nacional preferida. E porque eles têm um álbum chamado Várias Variáveis, em que a primeira música tem um trecho que diz assim: o sonho é popular. Eu ouvi isso em algum lugar. Se eu não me engano, é Ferreira Goulart falando da arquitetura de um Oscar. E, aliás, esse poema está presente aqui nesse livro. Poemas Escolhidos de Ferreira Goulart. Ele tem um poema, Lições de Arquitetura. Já falei que ele é muito relacionado com as outras artes. E esse poema é dedicado a Oscar Niemeyer. E tem um trecho aqui que ele diz assim, não vou ler o poema todo não,
Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar, mesmo se lidamos com matéria dura. O ferro, o cimento, a fome da humana arquitetura. Eu vou pular a última estrofe e pular para o último disco. Não sabe o que é disco? Vai procurar no dicionário. Mentira, não precisa não. Disco é uma estrofe de apenas 2 versos. Ou como você diz, 2 linhas. Ele termina o poema assim: Oscar nos ensina que a beleza é leve. Meus amigos, esse é o Ferreira Goulart para Oscar Niemeyer, mencionado por Humberto Gessler, no Engenheiros do Havaí, num vídeo de Carlos Siqueira.